Queridos e amados, a paz do Senhor. Hoje é um dia de alegria, é um dia de paz, é um dia de reino. Eu quero declarar o reino de Deus sobre a sua vida. Que venha o reino, que a vontade de Deus esteja sobre você. A palavra de Deus em João 3, versículo 27, diz: ao homem não poderá receber coisa alguma, se do céu não for dado. Nós precisamos de Deus para tudo, até para ler a palavra, precisamos da luz, da revelação. Porque aonde há luz, há visão. Nós amamos tanto a luz, porque somos guiados por ela. Irmãos, hoje eu vim falar sobre o medo, porque para muitos o vilão é o vírus, é a crise, mas na verdade o grande vilão é o medo. O medo é o grande vilão. 2 Pedro 2, versículo 19, a Bíblia diz: o homem é escravo daquilo que o domina. Muitos, esses dias, têm sido dominados pelo medo, têm sido dominados pelo pânico. Até os filhos têm esquecido de suas identidades. Irmãos, não podemos esquecer de quem nós somos. Nós somos filho amado de Deus. Nós somos muito amados e essa é a nossa identidade. E o medo nos afasta desse amor, dessa verdade. É por isso que a grande chave é o amor de Deus. Porque só o amor expulsa o medo. Nós temos que crescer nessa revelação. 1 João 4, versículo 18. A Bíblia diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É por isso que o versículo diz: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aonde há o amor, o medo é retirado, o medo é expulso, ou seja, o medo não afasta Jesus de nós, o medo afasta nós de Jesus. E essa é a minha palavra. Aqui eu quero começar a revelação de Deus, que está em Mateus 14, a partir do versículo 25. Vamos ler. A palavra diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando sobre as águas, verso 26, e o discípulo, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com medo, e clamaram: é um fantasma, e tomado de medo, gritaram. Aqui Jesus está andando sobre as águas. Jesus está indo em direção aos discípulos que estão dentro do barco. E o versículo diz que os discípulos estão com medo. Começaram a gritar: é um fantasma. Irmãos, veja bem, aqui começa a revelação. O medo não impediu Jesus de ir até os discípulos, porque o medo não afasta Jesus de nós. Mas o medo impediu os discípulos de irem até Jesus, porque o medo nos afasta de Cristo, o medo nos afasta da graça, o medo nos afasta do favor. É por isso que o medo é o grande vilão. Temos que vencer o medo através do amor. Verso 27, que diz: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está dizendo para mim e para você: sou eu, não temas, tende bom ânimo, eu sou Deus que te sustento, eu sou Deus que te guardo. Lá em João 16, no verso 33, a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para mim e para você: não temas, eu sou contigo, não há adversário, não há nenhum mal que prevalecerá contra você, porque eu sou e eu já te dei a vitória, você é mais do que vencedor.
ninguém é contra ti, não precisa entrar numa luta para vencer. Você entra sabendo que já é um vencedor, tem de bom ânimo. Jesus está dizendo: eu sou o mesmo Deus que derramou maná do céu para os seus filhos. É o mesmo Deus que vai suprir as suas necessidades, suprir com alimentos, com suprimento, você e sua família. Tende bom ânimo. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que te livra de toda praga, de todo mal, de toda enfermidade. É o mesmo Deus que não deixará você ser atingido. Esse é o Deus, tem de bom ânimo. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, porque o Deus que está ao seu lado é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Creia, confia, tem de bom ânimo, não temas, eu sou contigo. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, o Deus de sempre, o Deus que não muda. Deus não muda, nada muda Deus, é o mesmo Deus, é o Deus que fez milagres, é o Deus que curou o paralítico, que fez cego enxergar. Esse é o nosso Deus, é o Deus que está com você. Não temas, tende bom ânimo. E o versículo continua. Vamos, verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro está dizendo: se és tu realmente, deixa eu ir até você, andando sobre as águas. Esse versículo é para mim e para você. Hoje não é tempo de ficarmos com medo. Hoje é tempo de andarmos sobre as águas. A água aqui aponta para o sobrenatural de Deus. A água aponta para os milagres. A água aponta para a impossibilidade. Andar sobre as águas é desfrutar do sobrenatural de Deus. Andar sobre as águas é você crer completamente na palavra. É você ter certeza que a palavra é a verdade sobre você. Andar sobre as águas é você crer. Se a palavra diz: nenhum mal chegará na sua casa, é porque nenhum mal vai chegar até você. Você não será atingido, nenhuma praga vai chegar até você e sua família. Você precisa crer, ande sobre as águas, porque esse é o nosso Deus, do sobrenatural. Andar sobre as águas é você crer que, ainda que eu ou você ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque Ele é comigo, Ele é contigo. É isso, é você crer. Andar sobre as águas é você crer no milagre, é você crer no extraordinário, é você crer nas maravilhas. Andar sobre as águas é você ter fé, é viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. E o versículo continua. Verso 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Aqui, irmãos, é a palavra de Jesus. Jesus hoje está falando para você: vem. Essa é a palavra de Cristo. Vem andar sobre as águas. Vem viver as maravilhas. Vem desfrutar dos céus abertos. Vem andar comigo. Vem que você vai viver o sobrenatural de Deus. Essa é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz: vem, você tem que ouvir a voz de Cristo, porque andar sobre a palavra de Deus é você viver o sobrenatural, é você andar sobre as águas, é você desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para nós, que somos filhos de Deus. Jesus está dizendo para mim e para você: vem, a palavra Ele já deu para nós só precisamos crer e andar, viver e desfrutar. E o verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Esse versículo aqui, novamente, está a revelação. Pedro está andando sobre as águas, mas quando ele tira os olhos de Cristo e começa a reparar no vento forte, ele teve medo. Mas mesmo tendo medo, o medo não impediu Jesus de ir até Pedro. Mas quando Pedro teve medo, ele se afogou. O medo afastou Pedro de Jesus. O medo distanciou Pedro de Jesus. O medo nos afasta de Cristo. O medo nos distancia da graça de Deus. Então, veja bem, aqui há uma revelação poderosa.
porque enquanto ele andava sobre a palavra de Deus, ele desfrutava das maravilhas. Estamos vivendo num tempo de um vento forte de notícias de caos, notícias de morte. Entre todas essas notícias e a palavra de Deus, eu quero te dizer, fique com a palavra de Deus. Deus te ama e nenhum mal chegará até você. Praga nenhuma chegará na sua casa, porque Deus é o seu Deus e cuida de você. Deus está do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Enquanto darmos ouvidos a esse vento forte, a todas essas notícias de caos, tudo isso tem gerado medo, tem nos afastado do amor de Deus. Então temos que ficar com a palavra de Deus. Fique com a palavra. E o verso 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo as mãos, tocou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Não duvide, creia somente que Jesus está do seu lado e nenhum mal chegará até você. Irmãos, é por isso que o amor é a maior chave, é a grande revelação. Por isso que nós precisamos conhecer o amor de Deus. E aqui cabe uma pergunta: quem é o amor? 1 João 4, versículo 10 diz: nisto se prova o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou, enviando Jesus para pagar os nossos pecados. Irmão, se você quer conhecer o amor de Deus, olhe para Cristo. Ao olhar para Cristo, você vê o amor de Deus. Ao olhar para Cristo, ver as manifestações dos milagres, você vê a manifestação do amor de Deus. Ao olhar para Cristo, você vê o amor de Deus, porque Jesus é o próprio amor de Deus. É por isso que nós precisamos estar nele. É por isso que Jesus veio e nos revestiu dele. Filipenses 3,9 diz: e ser achado em Cristo, não tendo a justiça própria, que provém da lei, mas sim a justiça que vem pela fé. Nós estamos escondidos em Cristo. Quando Deus nos procura, Ele acha em Cristo. Essa é a grande revelação. Jesus nos revestiu dele. Jesus veio, morreu e ressuscitou para trazer a salvação. Mas não só a salvação, mas para nos revestir dele, para que nós desfrutamos do reino de Deus. É por isso que quando Deus olha para você, Ele vê o Filho amado. É por isso que quando você ora, o céu se abre, o céu ouve, o céu responde. Porque a voz que o céu está ouvindo é a voz de Jesus. Eu quero te dizer, o céu é obrigado a responder Jesus. Essa é a grande revelação. Nós precisamos andar e viver em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos no amor. E no perfeito amor não há medo. No perfeito amor, o medo é expulso. Creia nessa verdade em nome de Jesus. E aqui para finalizar, eu deixei o final, o melhor para o final. Está em João 10, versículo 10. O próprio Jesus diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Nesse versículo, Jesus está nos apresentando duas vidas. Jesus está dizendo que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão aqui aponta para o diabo. O ladrão é o diabo. A vida do diabo é matar, roubar e destruir. Sabe o que é mais engraçado? Que esse vírus tem semelhança com essa vida do diabo. O vírus tem matado sonhos. Muitas pessoas não têm mais sonhado, porque estão vivendo apavorada. Muitas pessoas têm perdido o sonho, não estão conseguindo sonhar, porque estão vivendo uma vida de ansiosidade. Pessoas estão sendo muito ansiosas, e essas pessoas não estão conseguindo mais sonhar. Esse vírus tem matado sonhos. Esse vírus tem roubado a alegria. Pessoas que estão o dia inteiro ouvindo notícias de morte, de caos, e isso tem tirado a alegria. Pessoas que têm semblante de tristeza, de depressão, pessoas que não conseguem sorrir, se divertir, porque esse vírus tem roubado a alegria. Esse vírus tem destruído relacionamentos. Esse vírus tem impedido de pessoas de relacionar com outras pessoas.
Esse vírus tem tudo a ver com a vida do diabo. Esse vírus não é de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no céu não tem morte, não tem roubo e nem destruição. Aquilo que não tem no céu é inimigo de Deus. Eu quero te dizer, esse vírus é inimigo de Deus. Esse vírus não é de Deus, não pertence a Deus. Mas a boa notícia é que Jesus diz: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para trazer uma vida de abundante chuva, abundante milagre. Jesus veio para trazer uma vida de alegria, uma vida de paz. Essa é a vida de Cristo. Jesus veio para que eu e você desfrutasse do céu aqui na terra. Você pode viver dias de céu aqui na terra. Como? Jesus nos dá a chave. Ele diz: quando orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Jesus está dizendo, quando você orar, pede o reino. Pedir o reino é você desfrutar do céu aqui na terra. É você viver e andar sobre as maravilhas de Deus. E eu quero te dizer, assim como Romanos diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Essa é a vida de Cristo. E eu finalizo deixando essa grande revelação para você. Se hoje, eu e você, estamos em Cristo, a vida que vivemos é a vida de Cristo, de paz, alegria e justiça. Em nome de Jesus, que essa palavra cresça no seu coração. Eu gostaria que agora você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Que você orasse nessa posição de filho amado que você é. Feche seus olhos. Pai, aqui estamos mais um dia. Pai, eu declaro na vida do teu filho amado que não há mais medo. Eu creio, Pai, que essa palavra veio como uma flecha no coração de cada um deles. Pai, eu declaro que em nome de Jesus o medo tome em retirada, porque o amor de Deus esteja sobre cada um deles. Eu declaro que em nome de Jesus nós venhamos viver a vida de Cristo. Não importa qual é o caos, não importa com o vírus. O que eu sei é que eu sou filho, é que eu estou em Cristo, é que eu tenho o céu aberto, é que eu posso desfrutar de todas as maravilhas. Tudo já está liberado para mim. Eu sou o que a palavra diz, eu posso o que a palavra diz, e eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique com Deus. Aleluia.